Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Quinta-feira, 14 de agosto, nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus, essa linda oração dedicada a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão por todos aqueles pedidos que nós trazemos em nosso coração, por todos aqueles que pedem as nossas orações, para que Deus conceda a paz no mundo, que consiga também a paz, que traga a paz para os corações das pessoas que estão sofridas, pessoas que estão enlutadas, perderam entes queridos nesses dias, pelos doentes que estão tratando, cuidando de doenças graves, com risco de vida, risco de morte. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por todas essas pessoas e por cada um de nós pelas nossas intenções. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho desta quinta-feira é de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao capítulo 19, versículo 1. Então chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar a meu irmão se pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A propósito, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis acertar as contas com seus servidores. Para começar, apresentaram-lhe um que devia 10.000 moedas de grande valor. Como não tinha com o que pagar, ordenou o Senhor que o vendesse com sua mulher, seus filhos e todos os bens que possuía, para que desse modo saldasse a dívida. Então, o servidor se atirou aos pés dele, suplicando: Concede-me um prazo e eu te pagarei toda a dívida. Compadecido, o Senhor deixou o servidor em liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ora, apenas saindo aquele servidor, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 pobres moedas. Agarrando-o pelo pescoço, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Mas o companheiro, caindo a seus pés, suplicava-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e eu pagarei tudo. Mas ele não quis concordar, pelo contrário, foi-se embora e mandou jogá-lo na cadeia até pagar a dívida. Vendo o que se passava, seus companheiros ficaram profundamente entristecidos e foram levar ao Senhor a notícia desse caso. Então, o Senhor o chamou e disse-lhe: Servidor cruel, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter pena do teu companheiro,
como eu tive de ti? E encolarizado, o Senhor o entregou aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Do mesmo modo também procede convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoardes o seu irmão de todo o coração. Quando Jesus acabou esse discurso, abandonou a cidade e foi para a região da Judéia, que está além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala sobre o perdão, sobre a misericórdia diante daquele que nos causou algum mal, aquele que nos deve algo e não pode pagar. E Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E Pedro diz: até 7 vezes. E Jesus responde: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre, infinitamente. O 7 na Bíblia tem o significado de infinito, completude, sempre. 7 vezes 7, 70 vezes 7. São inúmeras vezes você tem que perdoar, não só uma vez, ou 2, ou 7, mas sempre. Saber perdoar o irmão que te ofendeu, em todo momento. Perdoar e não guardar mágoa, não perseguir. E Jesus conta a história de um patrão que foi acertar contas com os empregados, e um desses empregados lhe devia uma grande quantia em dinheiro. E o patrão cobra essa quantia, esse empregado suplica que esse patrão o perdoe, e o patrão o perdoa da dívida. Saindo dali, aquele empregado encontra um amigo, um companheiro, que lhe devia 100 moedas de prata, uma quantia irrisória naquele tempo. E ele pede ao companheiro, exige que o companheiro lhe pague todo o dinheiro. E se não pagar, ele vai jogar ele, a esposa, os filhos na prisão. E esse companheiro suplica que seja perdoada a dívida, porque ele não tem como pagar. Mas esse homem de coração duro não perdoa o companheiro e manda que seja preso até pagar a sua dívida. E assim, esse homem que recebeu o perdão de Deus, por tanto que ele devia, não soube perdoar aquele que lhe devia tão pouco. Ou seja, aquele homem que recebeu o perdão pelas suas dívidas do patrão, o patrão se compadeceu dele, teve pena. No entanto, ele não teve pena do outro. E assim acontece também na nossa vida. Nós devemos entender que Deus é misericordioso. Ele perdoa os nossos pecados, mas nós também devemos perdoar os nossos devedores. E quando nós rezamos o Pai Nosso, às vezes nós não damos conta disso. Mas sempre que rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está pedindo a Deus que perdoe os seus pecados, porque você perdoa o pecado do outro. E na verdade não é bem assim que acontece. Nem sempre nós conseguimos perdoar o nosso irmão que peca contra nós, que nos ofende. Nosso desejo é de vingança, é de guardar mágoa daquela pessoa, ou então de afastar daquela pessoa. E nessa parábola, Jesus nos dá uma grande lição. Ele nos fala do egoísmo daquele homem que foi perdoado uma grande dívida, o patrão lhe perdoou tanto e ele não perdoou tão pouco do companheiro. Devemos trazer para as nossas vidas no dia a dia e pensar: até que ponto eu sou capaz de perdoar aquele que me ofende? Será que eu guardo mágoa? Será que eu excluo a pessoa da minha vida porque ele agiu errado contra mim? Ontem nós vimos sobre a correção fraterna. Conversar antes de acusar a pessoa. Se ela errou, converse isoladamente. Por que nós não podemos fazer isso com aquele que nos deve alguma coisa? Conversar pessoalmente e saber perdoar, relevar as ofensas. E Deus quer isso de nós, né? E se nós não soubermos perdoar o nosso próximo, é em vão rezar o Pai Nosso. Porque nós não estamos perdoando o nosso irmão
estamos pedindo a Deus que nos perdoe. Pensemos bem nisso. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção de Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.